Êxodo capítulo 20. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: Eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em falso o nome de Yahvé teu Deus, porque Yahvé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Yahvé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso, Yahvé abençoou o dia do sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Yahvé teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Yahvé disse a Moisés: Assim dirás aos israelitas: Vistes como vos faleis do céu. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem farei deuses de ouro para vós. Far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele o cinzel, profaná-lo-ás. Nem subirás o degrau do meu altar, para que não se descubra a tua nudez. Bem, que passagem, né? Chegamos então aos 10 mandamentos, a primeira grande lei. E, bem, os 10 mandamentos são como se fossem as cláusulas do contrato da antiga aliança, assim, enquanto a gente tinha como pré-requisito para a aliança de Abraão a circuncisão, aqui a gente tem para a aliança do Sinai os 10 mandamentos como aquilo que o povo deve cumprir para que seja concretizada os bens da aliança. Algumas coisas legais que eu percebi até agora, lendo e grifei, é que quando Deus fala sobre a punição para quem não cumprir, ele fala sobre, nossa, algo que será sofrido até a terceira ou a quarta geração. Mas quando ele fala dos bens de quem vai receber, será até a milésima geração. Então mostra assim como, mesmo falando assim nessa comparação de que, nossa, Deus no Antigo Testamento parece uma pessoa tão cruel e parece outra coisa, mas aqui a gente vê como é muito mais importante a questão dos bens que traz a todos do povo eleito cumprir essa lei do que realmente, assim, punir aqueles que não cumprem. É muito mais importante ver esses bens que são trazidos de Deus do que focar na punição de quem não cumpre elas. Beleza. Eu vou usar de base, para analisar o decálogo, né, que é o conjunto do Código dos 10 Mandamentos, um vídeo do bispo Robert Barron, dos Estados Unidos. Se não me engano, ele é da Diocese de Los Angeles, não posso estar errado. E eu vou deixar o link aqui na descrição também, mas ele trouxe alguns pontos bem legais. Por exemplo,
quando a gente pega o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou como aqui está colocado, não terás outros deuses diante de mim. Isso tem um lado interessante, porque aqui não está sendo explícito na lei judaica que Yahvé é o único Deus, mas sim, já está bem explícito que ele é o único Deus que deve ser cultuado. Então, fala assim dos outros deuses como aquilo que os outros povos estão cultuando, aquilo que os outros povos estão se ajoelhando diante. E fala, vocês não se prostrarão diante deles, apenas diante de Yahvé. Mais pra frente, colocaremos a questão mais explícita de que Yahvé é realmente o único Deus e que a expressão dos outros deuses é só uma consequência da chegada do povo de Israel numa terra onde havia muitos pagãos, havia muitas pessoas que tinham outros deuses, estavam interagindo com eles, e é muito colocado à prova o poder de Yahvé como o verdadeiro Deus, quando ele é confrontado com os sacerdotes dos outros deuses. Vai ter uns episódios ótimos, assim, do embate religioso mesmo entre o povo de Israel e os outros povos, assim. Muito curioso mesmo, assim, pra época. E uma coisa muito legal, assim, sobre esse mandamento é que ele é uma constatação filosófica da realidade. Que todo mundo cultua algo acima de todas as outras coisas. Todo mundo tem o seu Deus. Então tem gente que cultua o sexo acima de todas as outras coisas, ou o dinheiro, ou o trabalho, ou um parceiro, ou uma ideia. O que está sendo falado aqui é a coisa mais importante na sua vida tem que ser o Deus, tem que ser Yahvé. E logo depois nós temos, não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá nos céus, enfim. Basicamente a proibição de fazer essas imagens. E nossa, como gostam de acusar os católicos disso, né? Isso é uma coisa que eu tava já pensando desde que eu tava no Gênesis ainda. Eu falei até com o meu pároco. Assim, pô, pároco, quando eu chegar nessa parte, não sei ainda bem o que eu vou falar, porque eu não gosto de ficar falando de controvérsia nesse canal. Geralmente eu falo só de coisas assim mais clássicas de doutrina. Que eu não gosto de briga. Eu tô de boa, eu quero estudar as coisas que são certas, não tô afim de bater boca com ninguém. Mas, enfim, eu tenho que falar as coisas que tem que ser faladas. E ele falou assim, ó, lê um pouco depois que vai falar sobre Deus mandando Moisés construir a serpente no, no deserto, né, pra galera olhar. E assim, interessante, porque também tem os querubins na Arca da Aliança, então assim, tem episódios do próprio Deus mostrando como você pode construir imagens para complementar ou para ilustrar o poder de Deus. O que não pode ser feito aqui é paganismo, então você não vai fazer imagens de outros deuses, não vai fazer imagens para você adorar. Mas, enfim, uma acusação que costumam fazer é da questão de imagens de santos em igrejas, ou até imagens de Jesus. Mas, vamos lá. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que está lá em cima nos céus. Não dá nada que te proibir imagens de coisas da terra. Quando a gente faz uma imagem de uma pessoa que existiu, um quadro, uma escultura, não tem nada a ver com isso aqui. Então, primeiro de conversa. Segundo, que a gente não adora essas imagens, né? Gente, por favor. A gente só adora a presença real de Jesus no sacramento da comunhão. E aí, as imagens que estão lá têm a mesma função que todos esses episódios que a gente vê no Antigo Testamento. De que são mostras nos locais sagrados da ação de Deus no mundo, do poder que Deus tem sobre o mundo e as pessoas. Então a gente constrói essas imagens por isso. Ok. Próximo então a gente tem não pronunciarás em falso o nome de Yahvé teu Deus. Que também tem a questão de não mentir sobre quem é o verdadeiro Deus e não usar o nome de Yahvé em vão, mas tem questão das superstições também, então você não usar o nome de Deus como algo banal, de que falar o nome dele para te trazer sorte, trazer alguma coisa, ou então ficar jurando o nome de Deus, que são as coisas mais cotidianas que a gente imagina desse mandamento, né, o segundo mandamento. Mas, principalmente, a gente não usa o nome de Deus para os nossos propósitos. A gente usa o nome de Deus como uma forma de servir a Ele. Tem uma fala assim, clássica que conhecer o nome de algo te dá poder sobre Ele. Então, a gente não usa o nome de Deus como poder sobre Deus. Deus nos deu o nome dele pra gente conhecer ele. E não é pra gente usar isso como forma de poder. Não é à toa que o nome de Deus é eu sou, né? Até o nome de Deus em primeira pessoa, justamente porque não é a gente que vai colocar poder. Porque ele é. Ou melhor ainda, não é nem que ele é, eu sou. Deus é sempre em primeira pessoa. Tá. Terceiro mandamento, então, a gente tem, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Eita, que já deu ruim. Dia do sábado? Por que os nomes são no domingo, então? Muita coisa da antiga aliança judaica nós não seguimos mais, porque são leis que existiam. Isso vai, nossa, vai ser uma controvérsia ótima com São Paulo. São Paulo foi o cara que mais estabeleceu isso, mas são coisas que a gente não segue mais.
porque eram parte da antiga aliança e que não se aplicam mais a gente na nova aliança. E especificamente essa questão do sábado é visto como uma profecia, porque como fala bem assim, trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Quem foi que fez toda a sua obra em 6 dias? Foi Deus. Toda essa questão do sábado como dia do repouso é uma grande profecia que vai ser cumprida com Jesus. E Jesus foi quem realmente descansa no sábado, que passa o sábado morto no túmulo. E então, por causa disso, a gente vê como muito mais importante o dia da ressurreição, que é o domingo, o dia da glória, para ser lembrado do sacrifício, do que o próprio dia do sábado. Então, a gente ainda tem um valor enorme no sábado, na toa que a Vigília Pascal, que é a celebração mais importante do ano católico, é um sábado, mas ainda assim, o dia cotidiano para se louvar a Deus mudou-se por causa disso tudo. E no próximo, temos honra teu pai e tua mãe. E aí, tem uma questão muito legal que é não só o pai e a mãe, mas toda a sua família próxima. A gente às vezes tem muito fácil banalizar nossa relação com a nossa família e tratar bem as pessoas que a gente não conhece, assim, educadamente, e não ter isso com a nossa própria família. E a gente tem que lembrar que nosso amor sempre começa pelos mais próximos. Vocês veem que isso vai ramificando aqui nos mandamentos. Começa primeiro com o amor a Deus, então com o amor à sua família, e então com todas as pessoas, que a gente já vai chegar lá. Você não vai conseguir amar a sua família bem se você não estiver amando Deus. Isso não vai realmente conseguir amar as pessoas, se nem a sua família você ama direito. Isso que eu quis dizer. Então chegamos em Não Matarás, que, nossa, parece muito fácil às vezes, né? Tipo, nossa, é só não pegar uma faca e assassinar alguém. Mas vai mais além. Tem 2 questões interessantes que eu já ouvi sobre esse mandamento. Primeiro, sobre a questão de valorização da vida, que existe uma tendência muito forte em algumas sociedades, na nossa, infelizmente isso acontece, de banalização da morte. Isso acontece em períodos de guerra, isso acontece em períodos de crises internas muito graves, períodos de muita fome, períodos de muita doença. Isso aconteceu na pandemia da Covid, nossa, quem realmente estava se importando muito mais com as notícias de morte depois que já estava 2 meses ouvindo o número da OMS falando disso, né? Tipo, chega um pouco que você se sensibiliza disso, isso não pode acontecer. Mas também sobre até a questão das culturas de eutanásia, aborto, tudo isso são banalizações da morte. Isso tira-se o peso do que está acontecendo. Mas também, como Jesus falou, né? Não só nas suas ações você concretiza seus pecados. Então, o ódio que você tem sobre o seu irmão, o desejo de morte pelo teu irmão, você já está vendo esse mandamento. O mandamento que Deus dá pra gente é amar o teu irmão e não desejar a morte dele. Isso aplica ao próximo mandamento, não cometerás adultério. Porque aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério em seu coração. E a banalização do sexo é outra coisa tão severa que acontece também, né? Então, isso é interessante. Não é só sobre preservar a relação do casal, mas sobre valorizar a santidade mesmo, assim, o valor que existe na relação sexual. Tanto que geralmente se ensina esse mandamento como não pecar contra a castidade, que só a questão do adultério, especificamente, não abrange tudo que tem que ser valorizado por esse mandamento. Em seguida, temos não roubarás, então não tomar aquilo que é do teu irmão, isso é algo que pode ser muito grave, especialmente quando é algo que a pessoa precisa. Então aquela que diz que já tem pouco e você vai lá e toma aquilo. E afinal a lei de Deus é a lei do amor, é a lei do dar-se, e não de pegar para si aquilo que é do outro. Não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Nossa, gente, o mundo de rede social, a coisa mais fácil do mundo é ficar falando besteira dos outros, né? Quem nunca mandou uma mensagem com algo que não devia, ou fez um post no Instagram, Twitter, sei lá o que mais, esculachando alguém, gente, eu que sou universitário, eu vejo demais isso. E às vezes a pessoa nem sabe que tá falando mentira, ou nem percebe a gravidade daquilo, mas criou-se essa cultura de falar. Todo mundo quer falar, quer ser ouvido, e fala sem responsabilidade. E aqui está sendo falado, então, tem responsabilidade sobre aquilo que você fala, especialmente dos outros. E não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem nada do teu próximo, enfim, não cobiçarás as coisas alheias, não desejarás a mulher do próximo. Valoriza aquilo que você tem, deseja algo de bom pra você, não deseje aquilo que é do outro. Ai, ai, bastante coisa, né? Mas, enfim, isso é muito importante. Isso, assim, é a primeira parte de toda a carta de Deus para o povo de Israel, que vai se ocupar agora uma boa parte do resto do Pentateuco. Inclusive, o próximo capítulo 21 vai ter algumas coisas bem desafiadoras, porque começa toda a parte do Código Civil e Penal dos israelitas. Vai ser algo um pouquinho chato, mas enfim.
Vamos lá, vai ser interessante de ler, pelo menos, que são coisas que eu nunca li antes. Falta alguma coisa que eu queria falar? Acho que não. Bem, é isso. Faz tempo que eu não falo isso num vídeo, mas se tiverem alguma dúvida ou notarem que eu falei alguma besteira, me avisem. E se for um vídeo um pouco mais complexo de preparar. Mas estou sempre aberto, gente. Eu sei que normalmente são poucas pessoas que estão acompanhando junto comigo, mas eu valorizo muito esse tipo de coisa, porque afinal o motivo de eu fazer todo esse desafio agora no canal é pra eu aprender mais. E assim, tem sido muito desafiador pra mim, nos últimos dias, manter fazendo esses vídeos. Nas últimas 2 ou 3 semanas eu gravei 2 vídeos. E tem ficado cada vez mais dispendioso, então rezem por mim, porque vocês precisa, e quem também precisar de orações, comenta aí que terão meu apoio. E vamos juntos nessa caminhada de Deus, né? A caminhada no deserto tá só começando. Por hoje é isso, gente.